Então, nós vamos procurar no Livro dos Espíritos a lei do trabalho. Então, essa é a parte doutrinária que acompanha o nosso capítulo 11 da Joana de Ângeles. Se você quiser anotar no seu livro, o Livro dos Espíritos, né, lá no livro da Joana, anota lá o que é correlato, Livro dos Espíritos, lei do trabalho. Você me empresta aqui só um instantinho? Vou dizer qual é. Eu preciso... É assim? Ah. É porque eu aumentei bem a letra por causa da diminuição. Limite do trabalho, repouso. É esse lugar. Qual é o número da questão que eu estou procurando aqui? 674. Não, 682. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha. Ei, gente. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? O que os espíritos respondem? Sem dúvida. Sem dúvida, leiam. Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade e inteligência. Isso. Então, os espíritos estão dizendo que a gente precisa do repouso por quê? Porque se a gente ficar no trabalho sem parar, a gente não consegue refletir sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está decidindo. Então, o repouso é um instante necessário para a gente não virar máquina. Então, se a gente trabalhar sem parar, a gente começa a se confundir com o que a gente está fazendo e a gente não reflete mais sobre as nossas ações. Então, esse lugar é muito perigoso para a gente. Engraçado que a gente leu sobre a fé raciocinada, né? Que a gente precisa raciocinar para que a fé não seja uma fé cega. Então, para a gente não ser um trabalhador cego, né? Precisamos do repouso para poder refletir e avaliar o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa do repouso na semana, precisamos do repouso no ano. Aqui no Brasil é assim, né? A gente repousa na semana, no final de semana, e a gente repousa no final do ano, geralmente depois de um ano de trabalho. E durante o dia, a gente precisa parar para comer, não é isso? Então, a gente precisa dessas pausas, né? Me chamou a atenção quando eu fui na Inglaterra, em Londres principalmente, eles não param para almoçar. Eles almoçam trabalhando. A comida eu ajudo no computador. Eles não saem do local de trabalho. Não tem horário de almoço, como a gente tem aqui. Na Alemanha também, nos Estados Unidos. Né? Então, é uma maneira... Então, como é que essa comida chega na barriga, né? Então, eles comem comidas que não dão trabalho de mastigar, que não demora para comer, comidas em caixinhas. Então, o almoço é uma refeição tipo lanche, assim, ela é desconsiderada. Né? O que para a gente tem uma importância enorme, o almoço, né? E o nosso café da manhã é meio mal menos, né? Um cafezinho, pouco manteiga, fui, quando muito. Então, mas isso tem consequências, a gente trabalhar sem repouso tem consequências. Então, a gente precisa estabelecer pausas, né? A questão seguinte, qual é? Lê pra gente a questão seguinte aqui para mim. Qual é o limite do trabalho? Depois da inserção do trabalho online, a gente perdeu essa fronteira, né? A gente tinha bater ponto, entrar, bater ponto, sair, não sei o quê. Nós perdemos essa fronteira quando o trabalho e a casa ficaram num lugar só. Com essa sensação que a gente tem que trabalhar em casa é bom, porque eu fico de chinelo, de pijama, posso ir na geladeira a hora que eu quiser, esse é um lado que a gente acha prazeroso. Mas o que a gente perdeu com isso foi muito grande, que foi a estrutura do trabalho. Sair de casa para trabalhar. Isso. Agora seu chefe te acessa 24 horas. Já não tem mais horário de trabalho, né? Então, o que os espíritos respondem? O limite das forças. E o resto, Deus deixa o homem livre. Então, assim, vai ser de acordo com o nosso livre-arbítrio a gente estabelecer o que é o limite para mim. Só que se eu for uma pessoa que tem uma autoestima frágil, se eu sou uma pessoa com muita dificuldade de dizer não, por exemplo, como é que eu vou estabelecer esse limite? Difícil, né?
Ou se eu estou tão desconectado de mim mesmo e do meu corpo, como é que eu vou perceber esse limite? Né? Se eu estou tão desconectado, muito bom, Wendel, porque eu não percebo que eu estou cansado. Não percebo nem que eu não tomei água, né? Que eu não comi, que eu estou com dor no corpo. Hoje isso acontece no home office. A pessoa trabalha mais. Trabalha muito mais porque não tem nada que dê para ele a fronteira. Acabou, todo mundo foi embora, o prédio vai fechar. Vamos embora para casa, vamos pegar o metrô cheio, não sei o quê. Isso terminado, nós perdemos essa fronteira. Isso está obrigando a cada um de nós redefinir seus limites de trabalhar. Né? Eu estranhei muito, porque eu sou da época que subia relatório e descia relatório. Né? Aí quando eu estou com o computador, que a gente era e-mail, começou com fax, a gente mal escrevia, já tinha que continuar. Antigamente a gente tinha tempo para respirar. O tempo de ir e de voltar. Não tem mais tempo. Não tem. Exatamente. E isso instaura na gente uma culpa constante, né? Porque se você é acessível o tempo todo por todo mundo, então você não corresponder a esse acesso, parece que você está sendo irresponsável, parece que você não está sendo cuidadoso, não é? Um monte de interpretações se você não está dando conta disso. Mas tem pessoas que trabalham muito para não pensar, justamente para não pensar. Trabalha, não consegue ficar parado. Não consegue ficar parado. Vamos olhar para esse não consegue. Não para, não, né? É como a gente vai fazendo. É uma fuga, sim. Você pode trabalhar muito, uma maneira de não conectar com você mais. E é por isso que você não percebe o limite. Você se desconecta, você não consegue mais, né? Qual é a pergunta seguinte? Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. O que pensar das pessoas que impõem sobre a outra mais trabalho, mais trabalho? Trabalho escravo, né? Não é escravo como a gente tinha escravatura propriamente dita, mas de uma certa maneira sim. Quando é desumano, quando você é punido porque você não atende essa expectativa ou qualquer coisa parecida. Tem uma outra relevância dessa questão que eu vejo muita gente que trabalha em empresa multinacional. Então, às vezes a pessoa trabalha aqui no horário e tem uma reunião. Então, uma reunião, isso. Então, acorda às 3 da manhã para participar da reunião. Dorme em horas diferentes da sua família, porque você está funcionando em outra coisa. São os custos desse tipo de trabalho. Então, o que pensar daqueles que abusam do poder, né? Ou seja, são adoecidos e adoecem as pessoas, né? Muito bem. Então, os espíritos que estão orientando a gente como a gente lidar com esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, estão dizendo, está nas suas mãos a responsabilidade de definir o que é o limite para o seu trabalho. Mas não ultrapasse as suas forças, porque ele perguntou, mas qual o limite? As forças. Está ultrapassando suas forças? Forças psíquicas, forças morais, forças emocionais, forças físicas, forças do seu corpo, força do seu coração. E cada um tem um limite diferente do outro, né? Nós não temos limites iguais, nós não temos constituição física igual, nem condições psíquicas iguais, né? Então, vamos ver o que a Joana traz para a gente sobre isso? Então, ela está chamando esse excesso de neurastenia, tá? Então, vamos ao nosso capítulo? Eu escrevi esses nomes difíceis no quadro para eu não errar. Então, a neurastenia, anteriormente conhecida como debilidade dos nervos, passou a ser introduzida nos estudos psiquiátricos a partir das propostas do americano, olha lá o primeiro, o George, em 1879. E em 1894, ele apresentou um estudo mais elaborado sobre essa síndrome perturbadora. Então, olha só, antes achavam que é uma coisa no corpo só, são os nervos que são fracos dessa pessoa, né? Não aguenta essa pressão que está acontecendo. Quando a pessoa dizia isso, meus avós ouviam, sou doente dos nervos. Sou doente dos nervos, isso, eu sou nervosa, né? Sou doente dos nervos. No século XIX, esse Dr. Mitchell,
definiu o extremo cansaço de qualquer natureza, físico, emocional e mental, como responsável pelo desencadeamento desse transtorno neurótico. Então, ele vai andar mais um pouquinho e vai dizer, não é só o seu corpo, tem alguma coisa emocional acontecendo com você, tem alguma coisa na sua mente acontecendo com você. Vivia-se, então, o período dos estudos da histeria, havendo merecido de Pierre Janet, que é um psiquiatra francês, em 1892, eu coloquei a data aí, para vocês que ela não pôs, e outros estudiosos, associar a neurastenia à disfunção orgânica geradora do processo de conversão. É conversão histérica o nome disso. Quando Freud estudou a histeria, ele descobriu, e a palavra histeria vem de histeris, que é útero. Já viram aquele exame? Histerosalpingografia? É o exame que se faz no útero. Então, histeris, histérico, é o que vem do útero. Por que útero? Porque os médicos na época achavam que o sangue que havia no útero ia em desordem para o cérebro. Né? E é verdade que isso acontece sim. Durante o processo de menstruação, o cérebro, ele incha. Sim, é verdade. Mas isso não é a única causa, porque não é só as mulheres que têm neurastenia. Né? Mas naquela época, só as mulheres procuraram Freud. Entendi que a histeria só para mulher. Então, depois que esse mesmo diagnóstico, entendeu-se que acontecia com qualquer um, homens e mulheres, mas aí o nome ficou. Então, conversão histérica é quando você transforma algo que é da ordem das emoções em algo físico. Por exemplo, uma paralisia estranha, sem ter nenhuma causa para essa paralisia, uma surdez do nada, uma cegueira do nada, mas depois melhora tudo. Mas isso não tem a ver com somatização? Hoje a gente chama disso. Né? Então, chamava-se conversão histérica, que transformou algo de ordem das emoções em algo físico. Hoje a gente chama tudo de somatização, né? Mas na psiquiatria é conversão histérica ainda. Então, conversão histérica é quando eu transformo algo que é da ordem emocional para um sintoma corporal repentino para dar conta daquela desordem de ordem emocional. Tá bom? Nesse caso, emocional psíquica mesma coisa. Hoje a gente usa a palavra surto para tudo, né? Tá surtado. Tá histérico, a gente me fala isso. Ai, fulano tá histérico, né? Então, a gente usa essas palavras de uma maneira equivocada. Condição física transitória para dar conta daquela questão emocional. A conversão histérica A pessoa não está surda, mas ela tem uma surdez mesmo, de verdade. Mas vai fazer o exame do ouvido, não tem nada. Vai fazer o exame do olho, não tem nada. Mas ela fica mesmo cega. Certa vez eu atendi uma moça que chegou carregada no meu consultório, nos braços do marido, que ela não conseguia andar. Ela perdeu totalmente a mobilidade das pernas. Uma paralisia inexplicável. Fez todos os exames e tal. Quando eu sentei com ela para conversar, o que aconteceu com ela? Desde quando isso aconteceu? Desde quando você está assim? O que aconteceu? Ela era funcionária de um banco que foi vendido, eu não me lembro mais qual deles. Se foi o Banco Nacional, um desses que foi vendido. E ela era a pessoa do RH. Então, ela que fazia todas as demissões. A última demissão seria a dela, né? Então, era um sofrimento tão grande para ela demitir todos os colegas e ouvir todas aquelas histórias. A paralisia veio, pronto, licenciou. E ela não demitiu mais o restante. Não é uma coisa consciente. Mas as pernas pararam de mover. Ela não conseguia mais sair da cama, sentar, ficar de pé. Né? Então, isso chama-se conversão histérica. Ela não ficou paralítica, depois melhorou. Né? Muito bem. Não entra como um trauma também? Hoje a gente bota esse nome, né? À medida em que... É terapêutica, sim. À medida em que a pessoa vai juntando o que tem a ver uma coisa com a outra e vai dissolvendo o medo, o sofrimento, o desespero,
pode chorar, pode dar conta dessas emoções. Sim. É o descanso, né? É o descanso, né? Um descanso provocado, né? O corpo dizendo, é impossível para eu continuar. Né? Isso é mais do que as minhas forças, ultrapassou o limite das minhas forças. E às vezes a gente usa até uma linguagem metafórica. No caso dela, eu poderia dizer, poxa, parece que arrancaram minhas pernas. É claro. Ir para o trabalho era torturante para ela. Mas no caso desse, por exemplo, pode sair só com terapia, sem medicação, sem nada? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. É possível, mas cada caso é um caso. Precisa de medicamento para... Ela ficou bem, depois ficou bem. Não voltou mais para demitir ninguém. Né? Foi substituída. À medida que os avanços do conhecimento ampliaram o estudo dos transtornos neuróticos e psicóticos e a bioquímica facultou serem entendidos em maior profundidade, eliminou-se a possibilidade de que substâncias específicas fossem responsáveis pela irrupção da neurastenia. Passou-se a considerar com mais propriedade a neurastenia e as organoneuroses, ou seja, todos os sofrimentos psíquicos que tinham relações orgânicas. Isso é organoneurose. Como enfermidade de adaptação. Portanto, como alterações do mecanismo normal de adaptabilidade do indivíduo. Entretanto, cuidadosas observações, como por exemplo as de Cannon, constataram um aumento da secreção de adrenalina sobre a atividade muscular, avolumando por consequência a combustão do glicogênio e produzindo a diminuição do nível da glicose no sangue, afetando o sistema neurovegetativo. Então, eles foram estudando assim, que lugar que ficava prejudicado, onde que ficava pior quando essas pessoas apresentavam esses quadros. Então, estão descobrindo, né, até então. Acredita-se dessa forma que, então, agora vem uma definição. A neurastenia resulta de uma espécie de fuga da realidade, ou seja, essa realidade é dolorosa demais, está acima das minhas forças para eu poder lidar. Como uma escusa inconsciente do paciente em relação a fracassos pessoais, às realidades de natureza perturbadora. Ocorre, então, uma perda de interesse pelos acontecimentos e desmotivação para realizações enobrecedoras por ausência de autoestima e coragem para ultrapassar esses limites que estão sendo exigidos para a pessoa. Né? Não é possível se negar que a neurastenia vincula-se muito aos processos do corpo, né? Organoneurônico. Em face da ansiedade, então também é bom sublinhar a ansiedade, né? Que é liberada por via somática mediante a utilização do sistema vago simpático. Por outro lado, diversos autores descrevem o transtorno neurastênico como estando mais, já falamos, né? Próximo da histeria. Preferindo outros ainda caracterizá-la como expressão depressiva, com manifestações maníacas e tendência à esquizofrenia. Esses são os casos mais graves. Então, se medica quem está vivendo um processo de neurastenia, assim como se medica alguém que está vivendo um grande processo de depressão também. Então, se dá medicamento para isso, para aliviar aquela tensão máxima, aquela pressão imensa, e a pessoa poder repousar. Eu estava lendo na internet que esse médico aqui era chamado de Doutor Repouso, que todo mundo que vinha, ele... Repouso. Sem dúvida, o cansaço demasiado desempenha um papel fundamental na eclosão do processo neurastênico, por produzir a fatigabilidade, que poderia ser transitória, não fosse a sua continuidade e permanência, tornando-se patológico esse esgotamento nervoso, decorrente da estafa, desde que o repouso não logra restabelecer o equilíbrio somático. Significa que a pessoa deita na cama, ela até dorme, mas continua cansada. O que está produzindo aquele cansaço não é mais algo só do corpo. O corpo já descansou, mas a pessoa não consegue sentir. É isso. Né? Hoje já tem esse nome chique. Né? Tá em inglês esse nome, mas isso é neurastenia, isso é estafa. Né? É nesse estágio que se apresenta, ela vai dar agora alguns sintomas: irritabilidade, mau humor, pessimismo, caracterizando a presença da neurastenia. Igor, vocês podem botar do lado assim sintomas, né, para vocês saberem.
Igualmente, pode-se registrar essa síndrome em indivíduos portadores de constituição física astênica. Vocês já viram uma pessoa astênica? É magrinha, é cansada, né? Embora não estejam bem definidas as razões da ocorrência perturbadora dessa psiconeurose. Aí agora vem isso que eu achei legal que ela falou. Aqui, ó. Astênica seria uma pessoa franzina. Franzina, que está sempre muito frágil e dá a impressão que qualquer coisinha vai quebrar, né? Está sempre muito cansada. E aí ela vai falar essa coisa muito boa. Ó, não se trata somente do excesso de atividade, mas da forma, do modo como você trabalha, das motivações do seu trabalho e de que tipo de compensação você tem. Aqui também tem a ver com salário. Salário também é compensação. Então, se você trabalha no que você não gosta, já é prato cheio para ficar ruim. Se você trabalha no que você não gosta e é excessivo, imagina. E ganha mal. Ganha mal. Não tem motivação para continuar lá. E você é super exigido, o que acontece? Fica doente. Deu ruim. Deu. Então vamos imaginar que é uma coisa que você gosta de fazer, mas você é perfeccionista. Então o modo já é prato cheio para você adoecer. Já é pesado. A motivação para você continuar lá é porque você quer alcançar algo, sei lá, maior, um cargo maior, ou uma evidência, ou qualquer coisa parecida. Isso te dá muita pilha, muita ansiedade, né? E mesmo que o din-din seja pouco, você está na expectativa de poder ganhar mais, então você trabalha mais ainda para conseguir produzir mais, né? Então, motorista de Uber, motorista de táxi, que, por exemplo, né? Ou vendedores de alguma coisa, que quanto mais produz, mais ganha. Então, é desesperante isso. Então, ultrapassa seus limites físicos e emocionais para poder dar conta daquilo, né? Quem tem meta, que tem que vender seguro, tem que vender seguro, tem que vender para orar, né? Exatamente, né? Então, ela vai levantar nesse próximo parágrafo esses cinco itens que ela levantou como talvez sejam esses as causas ou os motivadores de você estar com neurastenia. Então ela vai dizer, pode ser que seja culpa, pode ser que sejam frustrações, pode ser que você tenha uma busca doida de autorrealização, mas você não tem autoconfiança. Pode ser que você tenha muita necessidade de aparecer, de ser reconhecido, desesperadamente ser reconhecido. Pode ser que você seja muito tímido. Então, ela vai dizer que esses quadros emocionais, eles são, vamos dizer assim, estão na base e dificultam muito você se curar da neurastenia. Porque você precisa de uma psicoterapia para olhar para cá. Porque você pode até melhorar, você melhorou, você tomou remédio, você se tratou, mas você volta ao quadro. Por quê? Essa gênese aqui mantém ainda no seu coração. Você ainda está nela. Ok? Então, vou ler aqui rapidinho, né? Deflui das frustrações que se ocultam no inconsciente e propele você a esforços exagerados. Outras vezes, uma culpa pela sua insatisfação, né? Nunca tá bom, você sempre acha que tem que ser de um outro jeito, né? Necessidade de se autorrealizar, mas você não confia que você pode ser exitoso naquilo. Então você faz desesperadamente, você faz, nunca tá bom, você faz, nunca tá bacana, nunca tá ok, né? Tem muita vontade de ser reconhecida, precisa muito aparecer, então cada vez que você se esforça é sempre pouco em relação aos demais. Eu penso nessas pessoas que vão pro The Voice, né, gente? Que vão para esses programas, imagina. A performance nunca tá boa, isso deve ser um desespero, né? Como também, quando você está numa timidez muito grande, isso também te exaure, porque você tem que dar conta das coisas, mas esse seu fechamento te dificulta a progredir, a crescer e assim por diante, né? Aí ela vai falar o oposto. Então, a gente está falando aqui, né, da gente poder lidar com um trabalho que se torna exaurente, porque esses 3 itens não estão num lugar bom para a gente, e estamos motivados aqui por lugares difíceis. Então, ela vai dizer assim, no outro lado, se a sua motivação para trabalhar for os seus ideais, se isso te planifica, os estímulos emocionais vão diluir a sua estafa.
né? Ou então vai facilitar que você renove suas forças, né? Sem que o cansaço desarticule os equipamentos do sistema vago vegetativo. Então, gente, o trabalho deveria nos dar alegria. O trabalho deveria ser um lugar, como a nossa casa é, um lugar em que a gente se sente bem. O lugar do seu trabalho também deve e necessita ser um lugar em que você realiza quem você é, que você gosta do que você faça, que o modo como você trabalha, que te motive e as suas compensações estejam de acordo com os seus valores. Mas eu estou falando aqui com adulto, tá? Não estou falando aqui com crianças. Porque se eu falar com a criança de vocês, ela vai querer um trabalho que é playground. Não é isso. Trabalhar menos e ganhar mais. Isso é um pensamento infantil, né? Eu quero que tenha férias na Disney, eu quero que tenha isso, tarará. Então, aí você está olhando o seu trabalho por um viés muito imaturo. Olhando por um lugar de maturidade moral, você pode olhar para o seu trabalho aqui e ver se o seu trabalho, né, pode acontecer nesses parâmetros. Terminando ela já, né? Na nosologia da neurastenia, a ansiedade é responsável pela incompletude do paciente, que trabalha com afã. E mesmo quando está em repouso, permanece agitado. Se sacode na cama, levanta não sei quantas vezes, né? Fica deitado, mas está no celular, mas vê televisão ao mesmo tempo e está no computador. Então, é exauriente isso, né? Nosologia é a parte da ciência médica que estuda as causas das doenças. Descreve as doenças, né? Então, descreve como é que são os transtornos psiquiátricos. Estudos cuidadosos revelam a ação da adrenalina. Aí eu coloquei lá, né? Adrenalina, botei? Adrenalina, que vão dar distúrbios glicêmicos, né? Então, dentro da neurastenia, a gente vai ver muita ansiedade. E aí você fica pensando assim, puxa, a pessoa está numa exaustão enorme, mas a mente está assim, ó. O corpo está... Eu não consigo levantar um braço, mas a minha mente não para, né? Eu acho que hoje muito mais do que antes, né? Muito mais. Social, comparação, filtro, todo mundo viajando, acho que tem que viajar também. Por que eu não estou nessa imagem que está aqui, né? O filtro é muito isso, né? Você vê que pouquíssimas pessoas fazem história sem filtro. Sem filtro. Uma coisa É incrível. Como é que a gente está buscando performance, né? Nós temos essa fantasia de que tem a possibilidade da gente fazer algo perfeito, né? E uma fantasia de que existe um avatar, né? Deve ser. Que a vida dele é perfeita. Ele é próspero financeiramente, ele está muito bem espiritualmente, tem excelentes relações afetivas, super bem casado, um corpo fitness. Os filhos estão todos em Harvard. Tem bens sobrando. Não precisa nem se preocupar na aposentadoria, porque vai ter dinheiro até morrer para pagar todos os cuidadores e casos de saúde até o final. Porque esse é o papo das minhas amigas agora. Estão preocupadas em ter dinheiro para pagar cuidador. É engraçado isso, né? Então, assim, esse avatar não tem. Essa pessoa, com todos esses checklists equipados, é inexistente isso. Não está no mundo de prova e expiação. Né? A do Instagram é mais vertiginosa. Agora, está se falando de trabalho, mas isso também pode acontecer numa pessoa já aposentada que não tem trabalho. Mas tem uns burnout com motivo de muita atividade mental ou até alguma... Precisa ter alguma coisa que o exauriu. Alguma coisa de ordem material que o exauriu. Cuidar de outra pessoa. Cuidar de um idoso pode trazer neurastenia. Uma pessoa que cuida de um idoso sozinha, vai ter neurastenia. Não tem como você cuidar de um idoso sozinho sem chegar no quadro dele. Por quê? Cuidar de um idoso ultrapassa o limite das nossas forças. Cansa em todos os níveis. Porque o idoso está em vias de declínio. Né? Então, isso é bem doente, né? Seguindo, na página seguinte, incontestavelmente é o espírito e não o corpo, claro, responsável pelo distúrbio, tá certo?
em face da culpa decorrente da ociosidade, enfim. Aí ela vai continuar. A instabilidade emocional em forma de labilidade impele-o ao trabalho descontrolado que o atormenta, quando, na verdade, né, o trabalho deveria ser terapêutico. Trabalhar é terapêutico para a gente. Imagina você passar uma existência toda sem trabalhar. A gente fica louco. O que acontece com os presos, com os presidiários? É isso, a ociosidade adoece. Né? Então, super preocupante, né? As consequências da neurastenia são destrutivas, quando não tratadas com eficiência, tornando-se crônica. Carrega um vasto contingente de conflitos embutidos e principalmente derivados da insatisfação. Então, agora vamos voltar ao Livro dos Espíritos. Queria que vocês vissem a questão 934. 934. (934), muito bem. Então, o que diz ela aí? Pedro Bentes querido? Não, é exatamente esta. Não. Desculpa, peraí. Antes da 934. 922. Ah, não. Já sei o que aconteceu. Eu falei o número errado. Ah, desculpa, não é 934, é 943. Fiz uma troca de algarismos. 943. O que diz a ela aí? Isso. Então, Kardec pergunta assim, o que é que faz a gente ter desgosto da vida? O que a gente está vendo na neurastenia? Essa exaustão contínua, onde é que a pessoa chega? Ela perde a vontade de viver. Tudo vai ficando completamente sem graça. Então, o que diz aí os espíritos? O que faz a gente perder a vontade de viver? Vê aí. São 3 coisas. Ociosidade, isso. Falta de fé. E saciedade. Então, olha que coisa interessante. Saciedade. Saciedade. Eu pensei que você estava me perguntando qual era a palavra. Então, o que pode trazer desgosto para a gente? Ociosidade. Ou seja, não trabalhar. Não ter esse trabalho, a gente não precisa ser só remunerado, não. Trabalho de qualquer ordem, tá? Então, a gente está vendo aqui o excesso do trabalho, ultrapassou as forças, adoeceu. Mas a outra ponta, não ter trabalho também nos adoece. Nos faz chegar no desgosto pela vida. Também nos adoece e nos dá desgosto na vida quando a gente tem tudo e não falta nada, que é a saciedade. Também traz desgosto pela vida. Jovens ricos, por exemplo, tem tudo, não falta nada. Os pais suprem tudo, não falta nada. Eu não preciso fazer nada, porque tem tudo. Tem tudo. Eu não tenho que correr atrás de nada. Se eu não tenho que correr atrás de nada, eu não descubro se eu tenho forças. A gente só descobre que a gente tem forças de realizar quando a gente realiza. Então, eu não consigo testar minha inteligência, minha criatividade, porque eu não preciso correr atrás de nada, né? Saciedade. Mas é uma coisa tão doida que a gente corre atrás da saciedade, não é? Mas ela não é boa pra gente, não. Mas ela não é boa pra gente. A saciedade traz para nós a ociosidade, que nos desequilibra, né? A gente corre para se aposentar, e aí? Faz o que agora? Volta a trabalhar. Ai, muito engraçado. A gente corre para se aposentar, quando aposenta, corre para trabalhar. Busca outro trabalho. E também traz desgosto pela vida a falta da fé que a gente leu hoje no início, ou seja,
quando eu perco a confiança no viver. Perco a confiança em mim, perco a confiança no viver. Agora vamos lá na 922. Nove, dois, dois. Deixa eu ver se eu acertei. 922. Isso. Kardec pergunta assim: bom, tá certo que a felicidade não é desse mundo. Mas será que a gente aqui não teria um pouco de ser um cadinho feliz? Só um pouquinho? Só um pouquinho. O que a gente precisa buscar para ser feliz? O que eles respondem? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Posse do necessário. Aqui, olha que bonito. Com relação à vida moral, a consciência tranquila. Posse do necessário. Se a gente buscar a posse do necessário, a gente sai desse desespero pela sociedade. Vocês já repararam que quando a gente compra um carro, a gente quer um segundo? Que quando a gente compra o telefone A, a gente quer o telefone B, que saiu no final do ano? Não é assim? Então, cada vez que você conquista uma coisa, parece que tem que ter outra. E o que os espíritos estão dizendo assim, pergunta para você se isso realmente é necessário. Porque se você não perceber o que é necessário, você pode ir para a neurastenia, porque você está buscando sempre mais, e isso não vai cessar. Você vai ultrapassar as suas forças e adoecer. Então, pergunta para você se é mesmo necessário. Não é para viver na escassez, não. Você descobrir o que é necessário, porque todo mundo diz o que é necessário para a gente. Mas o que de verdade é necessário do que dizem? Né? Consciência tranquila. Consciência tranquila é um antídoto da ociosidade, porque o ocioso, a consciência dele não é tranquila, né? Então, consciência tranquila. Ou seja, consciência tranquila é quando a gente percebe que a gente fez a nossa parte, né? A gente tem uma sensação boa de dever cumprido. Então, isso aqui dá gosto de viver. E por último, fé no futuro, beleza? Então, vocês podem anotar aí no livrinho da Joana, de vocês, que essas duas questões do Livro dos Espíritos, além da lei do trabalho, correspondem ao entendimento sobre a neurastenia. Veja, isso aqui, neurastenia. E aqui, a cura. Então, 922, 943, que é a parte do Livro dos Espíritos que fala sobre penas e gozos futuros, né? Fala as consolações, fala como é que a gente pode lidar com a nossa vida. Então, para a gente poder sair desse quadro, nós vamos ver na aula seguinte melhor sobre isso, como é que a gente pode sair segundo os espíritos, questão 922 e 934, que eu tinha trocado 943, eu estou trocando até agora. 922, 943, muito bem. Super bem anotado? Muito bem. Dúvidas? Já quer repousar já? Antes de a gente fazer o nosso exercício final. Ana. Vai. Puxa, é verdade. Ela está dizendo que a aula de hoje vai ao contrário de tudo que o mundo diz para a gente fazer. Só aí, porque a gente tem que estar sempre fazendo um argumento contrário, né? Isso cansa. Muito legal. Olha, gente, os sociólogos estão estudando, estão tentando compreender esse tempo que a gente está vivendo, né? Então, o nome que estão chamando a nossa sociedade, tem dois nomes que estão se falando bastante. Sociedade do cansaço e sociedade do desempenho. Desempenho é performance, né? Então, a gente está entendendo que aquele que tiver excelência de desempenho recebe o quê? Por que a gente quer esse desempenho máximo? No trabalho é promoção, mas recebe o quê? Reconhecimento. Isso é reconhecimento. Reconhecimento é uma necessidade básica humana. Reconhecimento e afeto. Né? Lembra que a gente estudou aqui? Reconhecimento, respeito e afeto? Então, a gente precisa muito de reconhecimento. Muito mesmo. Eu fui falar no Tribunal de Justiça de Sergipe, na sexta-feira de tarde,
Eu achei que eu ia falar para os funcionários do tribunal, mas não era. Era um evento que eles fizeram aberto à comunidade e vieram jovens, uns 20 jovens assim. Vieram também pessoas de uma casa de abrigados, vieram servidores públicos, um público muito bacana, muito interessante, heterogêneo a beça. Mas também tinha juiz, também tinha magistrados, enfim. E o meu tema era aquela frase daquela música: cada ser carrega em si, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Eu tinha pensado numa palestra mais profunda sobre a felicidade. Não é um público espírita, era um tema motivacional. E quando eu soube que eram jovens que iam assistir, falei, bom, tem que mudar o rumo da prosa. Então, eu contei para eles 2 experiências interessantes. Eu estou falando isso por causa do desempenho, né? Eu contei para eles uma experiência que foi feita nos anos 70, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Existia uma fábrica de equipamentos elétricos e ela queria fazer a seguinte experiência. Ela queria saber se a mudança da iluminação para maior desempenho de iluminação aumentaria o desempenho dos funcionários. Ou seja, eles iam produzir mais numa fábrica, trabalhando com uma iluminação melhor. E eles queriam, claro que eles queriam saber isso para poder vender esses equipamentos de maior eficiência de iluminação. E aí, então, contrataram um pesquisador chamado Elton Mayo. O Mayo fez o seguinte: ele criou 2 grupos. Deu a mesma tarefa para o grupo A e para o grupo B. O grupo A, ele manteve uma iluminação igual, o dia inteiro. Dividiu em turnos, né? Então um turno repousava, trabalhava, depois o outro turno entrava, eles fizeram uma troca de turnos, mas a mesma iluminação. O grupo B, a mesma tarefa, a mesma quantidade de pessoas, também com turnos rotativos, mas ele fez o seguinte: de manhã ele colocou uma certa iluminação, de tarde colocou outra iluminação, de noite colocou outra iluminação. Todos trabalharam no mesmo horário de começo e fim, e no dia seguinte fez-se a contagem de todos os trabalhos que eles tinham feito e qual foi o resultado dos 2 grupos. Foi surpreendente. A surpresa foi: os 2 grupos trouxeram resultados iguais. Então, os pesquisadores começaram a ficar assim: não, então não é possível. Vamos fazer o seguinte, vamos oferecer para esse grupo aqui, eles vão continuar no mesmo ritmo, mesma coisa, mesma luz, mesmo tudo, tarará. E esse grupo aqui, o que está sendo testado, nós vamos oferecer para eles o seguinte: uma redução da carga horária. Vão trabalhar menos horas. Vamos aumentar o tempo de repouso. Sugeriram também aumento de salário. Né? Aumentar o salário, testar uma coisa, testar uma outra, resultado igual. Uma variação muito pequena, irrisória, para uma pesquisa. Foi aí que o Elton Mayo foi entrevistar. Um a um, separado, para não ter a influência grupal. E o que ele descobriu? O que fez esses funcionários produzirem bem pra caramba? Já que não era a luz, não era o dinheiro, não era o repouso, não era a diminuição da carga. Hã? A competição? Não. Eles ganharam, inclusive, orgulho grupal. Vamos produzir mais, vamos produzir mais. O nosso grupo é legal. Saber que estavam sendo vistos. Reconhecimento. Aí, essa pesquisa de Elton Mayo ficou tão famosa, o nome dessa fábrica, essa fábrica ficava num bairro chamado Hawthorne, que hoje em recursos humanos se fala efeito Hawthorne. Toda vez que você oferece reconhecimento e alguém produz mais. Isso influenciou os recursos humanos das empresas, influenciou a educação de crianças nas escolas. Porque essa conclusão dele foi sensacional. Ou seja, você até pode aumentar o salário, você pode reduzir a carga horária, mas se você não oferecer reconhecimento, não adianta. Isso vai durar até a página 3. O funcionário fica ótimo até a página 3, depois não. Então, o que aumenta o nosso desempenho na vida é afeto.
Reconhecimento. A gente ser valorizado. Valorizado. Alguém me viu, alguém reconheceu, eu existo para a empresa. O meu chefe está me olhando, né? Eu costumo brincar, dizer assim, qual é a coisa mais legal da roda gigante? Aí você fala assim, chegar lá em cima? Não, gente, é ter alguém lá embaixo olhando a gente. Não tem graça nenhuma você ir na roda gigante, não tem ninguém lá embaixo vendo que você está no alto. Então, é isso. Nós precisamos muito de reconhecimento. Muito, mesmo. Intensamente. Os jovens adoraram quando eu contei essa história. Eu contei a outra experiência que foi feita na França. Na França tem uma clínica francesa que ela existe até hoje. Essa pesquisa foi feita no início dela, mas nem foi uma pesquisa. Aliás, não foi uma pesquisa, foi uma experiência, foi o que aconteceu. Essa clínica está no sul da França e o nome dessa clínica é Laborde. O psiquiatra que criou essa clínica é uma clínica particular, Jean Houry. Ele tinha uma proposta de modelo de organização de gestão coletivo. Então, ele decidia com os funcionários e os pacientes o funcionamento da clínica. Ele tinha uma visão democrática muito interessante, né? Pois bem, essa clínica estava indo muito bem, está tudo ótimo, até que um dia teve uma greve naquela cidade de funcionários, né? Então, o Jean ficou sem a cozinheira, a enfermeira, o que troca a fralda e tal. Vocês imaginam? Uma clínica cheia de pacientes psiquiátricos sem ter isso? Como é que é assim? Ele não podia mandar todo mundo para casa em crise, em surto, em tratamento e tal. Então, o que o Jean pensou? Ele selecionou os pacientes menos ruins, os que não estavam em crise. Juntou esses que estavam menos ruins, fez uma roda de conversa com eles e estruturou as tarefas mais básicas, as essenciais, as frufru e deixou para lá. Assim, tipo assim, tem que comer e tomar remédio hoje. Então, ele estruturou os medicamentos que tinham que se dar, o que tinha que acontecer com cada paciente, quem tinha que fazer rotação na cama, quem que tinha que tomar banho, essa coisa. Você sabe fazer o quê? Você sabe fazer arroz? Você sabe dar banho? Você sabe trocar fralda? Não, eu sei fazer isso, eu sei aquilo. Então, cada um ali se candidatou. O medicamento mais grave, ele pessoalmente foi medicado. E ele marcou um horário. Então, tipo assim, sei lá, meio-dia, depois de vocês fazerem essas tarefas, meio-dia a gente se encontra e vamos avaliar o que aconteceu e fazer os ajustes. Ver os furdunços que aconteceu, os babados bravos. E a gente se encontra aqui novamente para... Vocês sabem que tem pacientes que são resistentes para medicação e tal. Ele imaginava que ia ter muito perrengue. Meio-dia a gente se encontra aqui para avaliação, aí a gente sai para a ronda da tarde, depois 6 horas a gente se encontra novamente, assim, combinaram o dia. Ótimo. Depois desse primeiro dia, a greve ainda não tinha terminado. E passaram quase uma semana nessa tarefa de auxílio a todos eles e tal. Resultado dessa experiência que não era uma pesquisa. O que aconteceu? O que vocês... Você acha que a clínica afundou? O que aconteceu? Os pacientes graves melhoraram muito. E os que estavam melhorzinhos, que foram os funcionários permanentes, lá na justiça, os jovens disseram assim, mandaram embora os funcionários e contrataram os doentes. Eu achei sensacional a solução dele. Eu falei, não foi isso que aconteceu. Bom, o que aconteceu com eles? Eles se sentiram capazes. Então, acionou neles uma melhora psíquica porque eles eram doentes até então. E naquela semana deixaram de ser doentes e se tornaram funcionários. E se tornaram doentes ociosos, claro, olha que barato, né? Então, eles se sentiram capazes de fazer algo por alguém. A pequena habilidade que cada um tinha, um fazia arroz, o outro sabia dar banho, outro sabia trocar fralda, sei lá. A pequena habilidade foi reconhecida e foi tomada como essencial para um grupo. E os doentes foram tratados por iguais, isso, não era alguém hierarquicamente. E eles sentiram o seguinte, os doentes graves diziam assim, o meu companheiro de quarto tratou de mim
porque ele quis, porque não era, ninguém ganhou dinheiro. Né? Então, alguém se interessou realmente por mim. Alguém me deu. Eu não sou um número, doente 24. Né? Eu sou o José, eu sou a Maria, eu sou o Antônio e tal. Então, muito mais. É a compensação. Então, quando a gente vai, essas duas experiências que eu contei para eles, uma foi uma pesquisa, a outra foi uma experiência contingencial, as duas comprovam a mesma coisa. O que traz a diferença? O que muda a vida das pessoas? É que elas foram reconhecidas. Então, o reconhecimento é uma questão básica. E é isso que o mercado usa e nos compra e utiliza desse lugar nosso, que é tão sagrado e tão necessário para nós, a serviço do dinheiro. Ah, vocês querem reconhecimento? Vamos fazer competição de reconhecimento. Vamos em busca da performance, então. Então, aquele que tiver maior performance é o mais reconhecido. Olha como é que é perverso. Então, a gente faz neurastenia, burnout, desesperos, quadros de pânico e muitos outros, porque estamos correndo atrás de reconhecimento. E aí a gente tem que voltar, então, para valores espirituais, gente, porque senão a gente não vai sair daqui. Para a gente poder sair dessa máquina em que usam isso nosso que é tão necessário de ser reconhecido, né? Vou dar um outro exemplo. Relações violentas, relação de amor violenta, a coisa mais grave que acontece numa relação violenta é a oscilação. Você vai tocar? No finalzinho. Pode. Espera só um pouquinho. Daqui a 15 minutinhos. 15 minutinhos. A coisa mais grave é: eu firo você hoje e amanhã eu te reconheço. Eu firo você hoje e amanhã eu te reconheço. Pronto, você já está aprisionado. Eu te machuco hoje, amanhã eu digo: você é a pessoa mais importante da minha vida, ninguém faz tal coisa assim sem você, eu não sou nada sem você, você é a pessoa mais incrível que existe. Pronto, você fica. Uma empresa que te remunera mal, que não valoriza o seu trabalho, que te dá uma carga maior do que você pode aguentar, se eu te dou um pouquinho de reconhecimento, você fica. Você ganha mal, trabalha muito e você se sente indispensável ali. Pronto, você fica. O funcionário do mês, gente! A foto, né? O nome, isso aí. Ganha mal. Os outros ficam querendo ter a fotinho lá e tal, né? Então, a gente precisa ficar vigilante. Nós precisamos de reconhecimento? Precisamos. Mas não vende isso baratinho, não. Né? Que você possa, fazer um trabalho de reconhecer-se. E não correr atrás de valores externos para ser reconhecido pelos valores do mundo, porque esses valores são todos transitórios. O que valia muito na nossa adolescência, vocês já repararam que não é o que vale hoje? Não é? Inclusive quanto ao corpo, tá? O que era um corpo bonito há 20 anos atrás? O que é um corpo bonito hoje? E se você quiser atingir esses scores para você ser reconhecido, nós estamos fritos, nós vamos ficar tudo doente. Então, precisamos de reconhecimento? Sim, reconhecimento é muito bem-vindo e necessário. Mas pelo que você quer ser reconhecido? Aí vamos pensar espiritualmente isso. Quando a gente desencarnar, quando a gente chegar no mundo espiritual e você olhar seus entes queridos aqui na Terra, pelo que você quer ser lembrado? Porque você teve um corpo bonitão? Não. Porque você não tinha barriguinha? Porque você tinha dinheiro legal na sua corretora de seguros? Foi porque você tinha um carro do ano? Foi porque você alcançou títulos? Quando os desencarnados nos visitam e eles escutam a gente falar deles, eles escutam a gente falar deles. O que a gente gostaria de escutar a nosso respeito? Ah, puxa vida, a Suzana! Muito legal a Suzana. Ela tinha um carro do ano todo mês de dezembro.
chorar se a gente escutar isso, né? Pô, é isso? Você tá lembrando de mim assim? Pelo quê? Ah, Fula. Tereza me fazia rir. Toda segunda-feira me fazia rir. Então, pelo que a gente quer ser lembrado, significa qual é a marca, qual é o legado, pelo que a gente quer ser reconhecido. Então, a gente precisa começar a desistir desses padrões externos nossos, que eles são todos, nossa, gente, tão frágeis. Tão frágeis, nossa. Então, a gente vai deixando isso de ladinho para a gente encontrar um lugar melhor. Tá certo? Então, agora podemos fechar aí a nossa gravação.